E mais uma vez, os fariseus se reúnem e decidem matar Jesus. Vão até além. Decidem matar Lázaro também, para que a prova do poder de Jesus Cristo também seja eliminada. E esses são os sinais dos inimigos religiosos que Jesus Cristo tinha, dos mandantes do crime que foi cometido contra o nosso Salvador. Mas havia uma outra motivação. Essa era a motivação religiosa. Havia a motivação política. Como eu já disse antes, a área da Palestina, especialmente a área da Judéia, estava tomada pelo Império Romano e com isso havia uma grande tensão política, porque os judeus odiavam os romanos, porque estavam sendo ocupados, estavam sendo dominados, havia uma presença romana ostensiva na região, não apenas na forma de tropas, mas também na própria arquitetura. Havia também a moeda romana circulando, havia os impostos de Roma. Tudo isso lembrava a eles que eles não tinham mais liberdade. O povo que se orgulhava de ser o povo de Deus estava subordinado ao império pagão. E havia essa tensão, e eles aguardavam o Messias para libertar o povo dessa opressão. Esperavam o filho de Davi que viesse reinar sobre Jerusalém, expulsando os invasores. Queriam o Messias político. E aí se levantavam revoltosos. Haviam os zelotes, haviam outras pessoas que cometiam atos políticos contra essa invasão. Quando lemos na Paixão de Cristo que Pilatos colocou Jesus e Barrabás lado a lado para que o povo escolhesse a quem deveria soltar, o texto bíblico deixa claro que Barrabás não era um bandido comum, não era um ladrão. Barrabás era um homicida e havia feito um atentado político contra Roma. O texto deixa bem claro que ele era um amotinador, ele era um agitador. Então, o povo que estava ali reunido diante de Pilatos escolheu um Messias, entre aspas, político contra o Messias espiritual que era Jesus Cristo. Mas voltando ao início da questão, havia toda essa tensão no ar, na Judéia, na Palestina, por causa da presença romana e da insatisfação do povo judeu com a presença romana. Claramente, o povo judeu não teria a mínima condição de vencer um confronto direto contra o gigantesco Império Romano. Mas quando você é dominado pelo fervor, seja ele patriótico ou religioso, você ignora a racionalidade, você não pensa de forma racional. Você pensa, Deus vai nos ajudar, vai mandar anjos do céu e vai destruir o nosso inimigo, porque Deus está do nosso lado. O problema é se Deus não estiver do nosso lado. E no caso, nós vemos que o lado de Deus era outro. O lado de Deus não era o lado da política, era o lado da espiritualidade. Deus queria se reconectar com o seu povo por meio da comunhão, por meio da santificação, por meio do perdão dos pecados. Era essa a mensagem que Jesus Cristo veio trazer. Jesus disse, arrependei-vos, e não disse sublevai-vos, não disse rebelai-vos, não disse atacai os romanos, era arrependei-vos. Mas aquele era um período de tensão. E quando Jesus Cristo entra em Jerusalém montado no jumentinho, ele é saudado como filho de Davi, um título messiânico. Os fariseus ouviram isso, os saduceus ouviram isso, os doutores da lei ouviram isso, o sinédrio ouviu isso e ficaram com medo. Porque se chegar ao ouvido de Roma que o povo está querendo coroar um outro rei, que não César, está querendo colocar um libertador para libertar o povo, isso poderia ter consequências devastadoras para a sociedade judaica. O Império Romano poderia vir e destruir tudo. Então havia a questão política também.
Jesus Cristo começa a se tornar uma ameaça política involuntária, porque a sua mensagem nunca foi política, a sua mensagem era espiritual. Mas os fariseus não tinham dimensão espiritual. Os saduceus também não. Eles estavam imersos na mentalidade da época, do contexto da época, e pensavam de modo carnal. Pensavam de modo material e não de modo espiritual. Com isso, eles começam a pensar o que poderia acontecer com eles se ocorresse uma rebelião, porque o Império Romano viria e acabaria o seu poder. Como eu disse antes, a elite judaica, formada pelos saduceus, pelos herodianos, pelos doutores da lei e por uma classe um pouco mais baixa, que eram os fariseus, procuravam manter a paz social, procuravam manter o povo quieto e procuravam manter as coisas como estavam, com Roma controlando tudo, porque eles eram beneficiados, inclusive financeiramente, dessa estrutura de poder, especialmente os saduceus. Lembremos que o sumo sacerdote era nomeado por Roma. Então, o surgimento de um Messias que pudesse levar o povo a querer se levantar contra Roma colocava em xeque a sua posição de privilégio diante de Roma e da sociedade judaica. Ainda mais se este rei que se levantasse fosse contra eles, como Jesus de fato já havia mostrado que era radicalmente contrário ao que os fariseus e saduceus e doutores da lei faziam. Nós vemos Caifás selar a sorte de Jesus Cristo ao dizer que um homem deveria morrer para salvar o povo. Essa frase foi dita dentro de um contexto político. Eles queriam matar Jesus, não apenas pelas questões religiosas que já tratamos, mas também pela questão política. Mas João fala que Caifás, sem perceber, estava profetizando, porque de fato, teologicamente, Jesus morreu para salvar o povo dos seus pecados. Com Jesus intensificando sua pregação em Jerusalém, no templo, fariseus e saduceus tentam inúmeras vezes pegar Jesus em contradição, em armadilhas, e em todas eles são envergonhados, porque a sabedoria de Jesus Cristo vem do céu. E com isso a admiração do povo crescia ainda mais acerca de Jesus Cristo. Com isso, eles não poderiam mais mandar uma guarda para pegar Jesus à luz do dia, porque o povo poderia se levantar contra eles, porque o povo reconhecia Jesus como um profeta. O texto deixa isso claro. Então, eles elaboram um estratagema que é de procurar prender Jesus à noite. E com isso eles contam com a improvável ajuda de um discípulo de Jesus, Judas Iscariotes. O texto bíblico narra que o Sinédrio se reúne à noite, num julgamento fraudulento, com falsas testemunhas, para tentar pegar Jesus Cristo em algum crime. Nem com falsas testemunhas conseguiram. Foi com a própria palavra de Jesus Cristo acerca de si mesmo que decidem selar o destino de Jesus Cristo. Mas um detalhe interessante, eles não levam Jesus para ser apedrejado. Eles levam Jesus até Pilatos, que era o governador romano da Judéia. Por que isso? Eu queria ler para vocês agora um trecho do livro A Igreja no Poder do Espírito, de Jürgen Moltmann. Jesus não sofreu a pena prevista para blasfemadores, a saber, o apedrejamento. Ele foi crucificado pelo poder de ocupação romano como agitador e revoltoso, por motivos políticos. Na época, a crucificação era a pena para escravos foragidos e para revoltosos contra a Pax Romana, ou seja, uma pena que protegia uma sociedade escravagista e o império. Mas se a pregação de Jesus Cristo era religiosa e espiritual, por que ele foi morto pelo Império Romano numa punição dada a criminosos, especialmente agitadores? Aí vem o X da questão. Primeiro,
os judeus não poderiam matar Jesus Cristo. Eles estavam sob o poder do Império Romano. O Sinédrio não poderia matar Jesus Cristo por apedrejamento, porque essa autoridade pertencia ao Império Romano. Então tinham que criar uma motivação para forçar o Império a agir contra Jesus. E o que acontece? Eles levam Jesus até Pilatos para ser interrogado por Pilatos. E aí vem a suprema ironia. O Sinédrio, ou seja, a cúpula religiosa de Israel, que deveria seguir a lei mosaica, que deveria cumprir a lei, ensinar o povo a cumprir essa lei, a viver uma santidade genuína, faz um julgamento fraudulento, suborna uma pessoa para entregar Jesus Cristo, leva Jesus Cristo para ser morto pelos romanos, baseados numa mentira, e se recusam a entrar na casa de Pilatos, porque Pilatos é pagão. A hipocrisia se manifesta mais uma vez. Eu posso sujar minhas mãos de sangue para matar uma pessoa, por fazer milagres no sábado, mas não posso pisar na casa de um gentio, porque a tradição não deixa. E aí se vê nessa cena a suprema ironia, a diferença fundamental entre a espiritualidade do reino de Deus e a religiosidade humana. Para manter o seu próprio poder, o seu status, vale tudo, inclusive a morte de inocente. Mas para manter a aparência, não posso entrar na casa de um gentio. Interessante notar que Jesus Cristo não se recusou a entrar na casa do centurião para curar o servo do centurião. Foi o centurião que disse que não precisava. Jesus prontamente se prontificou a ir na casa de uma pessoa que não cria no Deus que Jesus Cristo cria e nem mesmo no Deus que Jesus Cristo era. Porque o amor vence qualquer barreira. Mas aquelas pessoas não eram movidas pelo amor. Eram movidas pelo um profundo ódio contra quem fazia o bem. Eles levam Jesus Cristo até Pilatos. Pilatos interroga Jesus, não vê nele crime algum e fala, não vejo por que condená-lo. Condenem vocês ele pelas leis de vocês. Só que o interrogatório de Pilatos é baseado no quê? Na lei romana. Pilatos chega para Jesus e pergunta, como está escrito lá em João capítulo 18, tu és rei? Pilatos pouco se importa se Jesus Cristo seria Messias, profeta, se realizava milagres no sábado. Isso são questões que não interessavam a Roma. A Roma que interessava era a lei romana e a ordem, a pax romana, o império. E a resposta de Jesus foi satisfatória. Meu reino não é desse mundo. E Pilatos volta para os saduceus, para os fariseus, e diz, não vejo crime algum nesse homem. E aí eles dão um checkmate em Pilatos. Ele se diz rei. E se você é a favor dele, você é contra César. Porque César é o rei. César é o imperador. E Pilatos é o governador em nome do Império Romano. E eles colocam ainda mais uma ponta no questionamento. Se você não é contra ele, você não é amigo de César. O que está subentendido aí? Se você não condenar esse homem à morte, nós vamos denunciar você, Pilatos, a César. E então Pilatos lava as mãos e entrega Jesus à tortura e à morte. Vamos refletir um pouco mais sobre os mandantes da morte de Jesus Cristo, os fariseus e os saduceus. Como já vimos, os fariseus eram
os leigos que ensinavam a Torá e os demais escritos do Antigo Testamento nas sinagogas, profundos conhecedores, não apenas do texto bíblico, mas também de diversos estudos acerca desse texto feito por fariseus antes dele, por rabis que vieram antes deles. Mas se afastaram da misericórdia de Deus, da essência da lei, para se concentrar apenas na forma da lei. Porque eles buscavam alcançar o reconhecimento de Deus pelos seus méritos, pelos seus atos. A palavra fariseu significa separado. A palavra separada na Bíblia também significa santo. Os fariseus eram aqueles que se consideravam santos. E os saduceus? Os saduceus eram a classe sacerdotal, os descendentes de Levi, aqueles que ministravam os sacrifícios no templo. Eram pessoas que buscavam viver a lei de forma também estrita, como os fariseus. Mas eles tinham um dado a mais. Eles eram os representantes entre Deus e os homens. Porque os homens eram pecadores e não podiam se chegar a Deus. Então eles dependiam dos sacerdotes para intermediar. Só que uma pessoa, para intermediar esse contato entre Deus e os homens, tinha que estar purificada dos seus pecados. Então os saduceus também eram chamados de os justos. Se vocês pegarem ao pé da letra, isso significa que Jesus foi morto amando dos santos e dos justos, porque Jesus andava com pecadores. Porque Jesus curava no sábado. Aqueles que se achavam santos e aqueles que se achavam justos pelos seus próprios atos resolveram matar aquele que estava dizendo: arrependei-vos dos seus pecados. Tenhamos muito cuidado com a nossa vida espiritual. Que possamos compreender que aqueles que são discípulos de Jesus são membros da comunidade dos pecadores arrependidos. Aqueles que ouviram a mensagem arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo, e se tornaram seguidores de Jesus Cristo e são proclamadores dessa mesma mensagem. Que possamos sempre estar na posição daqueles que buscam a santificação, que buscam a justificação, que buscam um contato maior e mais íntimo com Deus por meio da comunhão. A comunhão com Deus e a comunhão com o próximo, a leitura da palavra e a oração. Mas que nunca se coloquem na posição definitiva de santos e justos. Deixemos que o próprio Deus, no momento oportuno, diga que somos santos e justos quando Ele vier nos resgatar. Por enquanto, nos contentemos com os maravilhosos títulos de filhos, servos, irmãos uns dos outros e cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada. Para finalizar, eu queria indicar um livro. Panorama do Novo Testamento. Esse livro de Robert Gundry foi onde eu tirei boa parte do conteúdo acerca dos fariseus e saduceus e do contexto histórico da época. Muito, muito, muito bom esse livro. Também queria indicar a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. A sua leitura ajuda muito a compreender todo esse contexto do que aconteceu no passo a passo, pois os textos dos evangélicos são colocados lado a lado na ordem em que aconteceram, na ordem cronológica dos fatos. Abre muito a nossa mente. Eram essas dicas de hoje. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada.